Eu passei os últimos 5 anos da minha vida testando muitas técnicas de produtividade. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 6 hábitos diários que me fizeram poupar mais do que 20 horas semanais. Fizeram com que eu retomasse o controle desse tempo para alocar ele em atividades produtivas, né? Nesse período eu consegui treinar e completar o meu primeiro Ironman 70.3. Eu consegui ajustar a minha rotina de um cara solteiro para um cara que tem família e tem 2 filhas pequenas. Eu consegui manter a consistência de gravar mais de 100 vídeos seguidos aqui, sem nenhuma falha, para o canal do YouTube, de treinar mais de 1.000 pessoas nas minhas mentorias, de ter mais do que 50 mentorados individuais com encontros semanais. Eu consegui manter a consistência de treinar para triatlo, nadar, pedalar, correr, fazer exercício de força e não deixar de trabalhar, não deixar de cumprir ali a minha rotina como secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte, que eu estou também aqui no último ano aqui no município. Ou seja, eu não estou aqui querendo dizer para você que eu sou o cara mais produtivo do mundo, não, mas que existem maneiras da gente ganhar tempo. E ganhar tempo não é você, né, ter mais do que 24 horas. Não, é você ter maneiras de controlar melhor o seu tempo. E esses 6 hábitos aqui, eles vão te ajudar nisso, tá bom? Eu vou compartilhar eles aqui com vocês. Vamos lá. O primeiro deles, né? Eu anotei aqui no meu caderninho para eu não esquecer nenhum deles. Alguns deles são baseados em ciência e outros deles são baseados mesmo aqui na minha experiência. O que eu quero que você faça? Que você olhe para esses hábitos que eu vou compartilhar com você e que você escolha um deles e comece a colocar na sua vida e na sua rotina. E aí quando você ficar bom naquele, quando você ficar consistente naquele, aí você vai para outro e assim sucessivamente. Você vai testando. Não é necessariamente porque funcionou para mim que vai funcionar integralmente para você. Mas o que eu quero com esse vídeo é contribuir o que tem me ajudado para que você olhe o que faz sentido na sua rotina e que você teste também, ok? O primeiro hábito é ter uma lista de tarefas com a prioridade do dia. Isso é fundamental e é o primeiro mesmo, tá? Esse aqui é o primeiro. Quando eu comecei a pegar um caderninho, eu pegava sempre um caderninho e anotava quais eram as tarefas que eu tinha que fazer. Colocava ali um quadradinho na frente e eu circulava 3 prioridades do dia, a minha relação com o tempo, ela mudou. Por quê? Porque ter essa lista de tarefas com as prioridades do dia, isso vai otimizar a minha relação com o tempo. Como nós vamos ter muito mais coisas para fazer do que tempo dentro do meu dia, eu ter essa direção, eu ter essa clareza é muito importante, porque eu saio daquela sensação e daquele hábito de ficar decidindo toda hora o que eu preciso fazer. Ah, será que agora eu abro o meu e-mail para responder? Será que eu vou lá responder o WhatsApp? Será que agora é hora de eu mandar uma mensagem para os meus mentorados ou eu vou gravar um vídeo para o YouTube? Ah, não, agora eu preciso ir lá ficar um pouco com as minhas filhas. Então, quando eu tenho essa indecisão do que precisa ser feito, eu vou me perdendo nas minhas tarefas e eu vou me perdendo no tempo. Ter uma simples lista de tarefas com as prioridades determinadas, a hora que você estiver meio titubeando, estiver meio bobeando, é só você olhar para sua lista que está ali, tudo aquilo que precisa ser feito. Hoje eu uso o Todoist para organizar a minha lista de tarefas. Eu uso ele porque, na minha opinião, é o melhor aplicativo de organização de lista de tarefas e ele já me dá ferramentas dentro dele mesmo para determinar as prioridades. Se você quiser aprender como fazer isso usando o Todoist,
tem o link do DNA Produtivo aqui, que é o meu treinamento, onde em 7 aulas eu ensino você do absoluto zero a organizar a sua vida usando o Todoist e a Google Agenda, tá? O segundo hábito é definir blocos de tempo para o que realmente importa, para o que tem hora e dia para acontecer. Então, quando eu comecei a listar as minhas listas de tarefas, né? Ter ali uma lista de tarefas com as prioridades determinadas, eu senti a necessidade de dedicar tempo, de ter clareza, de dedicar tempo para fazer algumas coisas. E aí eu comecei a usar uma agenda e a definir blocos de tempo para algumas questões do meu dia. Então eu comecei a planejar o meu horário de treinar. Não, qual que é o horário que eu vou treinar? Para eu cumprir lá as minhas provas, para eu cuidar do meu corpo, qual é o horário que eu tenho que treinar? Aí eu vou lá e coloco um bloco de tempo na minha agenda. Qual é o horário que eu vou sentar para gravar os meus vídeos do YouTube? Eu coloco um bloco de tempo na minha agenda. Qual é o horário que eu estou no trabalho? Eu bloqueio aquele horário, né, dentro da minha agenda. Qual é o horário que eu tenho aquela reunião? Qual é o horário que eu vou estudar no dia de hoje? Eu bloqueio, eu defino blocos de tempo para executar aquilo que realmente importa. Porque se eu não faço esse bloqueio para os meus compromissos e para as minhas rotinas, o que eu vou fazer? Eu vou ficar só sendo um tarefeiro. Eu vou ficar só executando pequenas tarefas, e o nosso cérebro procrastinador, ele sempre vai buscar aquelas tarefas mais fáceis. Quando eu determino compromisso e rotina na minha agenda, com bloco de tempo lá cravado e determinado, eu já sei o que eu preciso fazer. E aí eu tenho uma boa relação entre minhas listas de tarefas e os meus compromissos e as minhas rotinas que estão lá na minha agenda. É muito útil. Esta relação entre listas de tarefas e agenda com blocos de tempo, ela é extremamente útil. É isso que eu ensino nas minhas mentorias, é isso que eu tenho ensinado durante anos, e acho que esses são os dois grandes pontos e os grandes aprendizados que me fizeram aí ganhar mais tempo ao longo da minha semana. E o que eu uso muito? Dentro dos meus blocos de tempo, eu uso muito uma técnica de agrupamento de tarefas, que é chamado de batching, né? O que é? Às vezes eu determino um bloco de tempo lá, eu tô lá na secretaria e aí eu tenho muitas coisas para fazer, muitas demandas da educação, da cultura, do esporte, e eu determino um bloco de tempo. Falo assim, ó, nesse tempo aqui, durante essas 2 horas, eu vou olhar para as demandas da cultura. E aí eu agrupo coisas ali. Eu vou responder mensagens, eu vou entrar lá no site do Sistema Nacional da Cultura para olhar quais são as nossas metas, como é que estão as coisas, eu vou olhar para o plano, enfim, eu vou determinar dentro daquele bloco de tempo que eu organizei ali, que eu assumi aquele compromisso, aquela rotina, eu vou organizar pequenas tarefas para cumprir dentro daquele bloco de tempo. Eu faço um agrupamento de tarefas ali, isso é muito importante. E aí vai me levar, para que isso funcione, me leva para o terceiro hábito, que é o mais difícil. É o mais difícil para mim e eu acho que é o mais difícil para a maioria das pessoas, que é lidar com os distratores, que é você criar um ambiente, criar um cenário de produtividade e de foco. Por quê? Porque as coisas que me distraem, você já sabe, isso vai tirar a sua energia, isso vai tirar a sua atenção. E nós vivemos em um mundo hoje onde as distrações elas estão gritando no nosso ouvido, na nossa orelha o tempo inteiro. A nossa atenção ela é disputada, é o ouro da nossa vida. Não é o tempo nós temos, é a nossa atenção, é para aonde vai o nosso tempo. Muitas vezes eu paro lá e fico viajando no que eu deveria fazer, no que vai acontecer na minha semana. Não, lista de tarefas, agenda bem organizada, e aí na hora que chego aquele momento de executar aquilo que eu planejei, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar as distrações. Eu deixo o meu celular longe, eu combino com as pessoas uma maneira de chegar em mim. Então fala assim para o pessoal que trabalha comigo ali na gestão, falo, ó,
me liga mais de uma vez, porque se você me ligar uma vez só, eu sei que é importante, mas eu vou te ligar de volta. Se você me mandar o WhatsApp, eu vou te responder na hora que eu determinei que eu vou te responder. Eu pego várias vezes durante o dia no celular para responder, mas eu não pego toda hora. Eu tenho alguns momentos determinados. Agora, se você me ligar 1, 2 vezes, eu vou parar o que eu estou fazendo, porque eu sei que é fundamental. Eu tenho esse combinado com o meu time, porque senão eu vou ficar pegando o celular toda hora. E aí às vezes eu vou responder uma mensagem e eu já olho outra. E olha que eu vejo 5 minutos se tornaram 50. Então o que você pode fazer? Se você tem dificuldade de lidar com os distratores, eu já fiz muito isso. Eu já apaguei aplicativo. Paga o aplicativo do banco, você fica toda hora olhando lá o saldo, olhando as coisas. Paga o aplicativo do Instagram, paga o aplicativo de redes sociais. Ou o que eu fiz durante mais tempo, porque apagar os aplicativos é algo assim se você está fora do controle. Agora o que funciona muito? Usa aplicativos que bloqueiam o uso. Eu usei durante muito tempo o Forest, ou os próprios celulares, tanto iOS quanto Android, eles têm hoje um mecanismo onde você vai lá e determina o tempo que você quer usar cada aplicativo. E a hora que chegar aquele tempo, ele bloqueia, ele te manda uma mensagem. Você consegue bloquear até os sites que você não quer entrar. Isso ajuda muito a lidar com os distratores. Por quê? Poxa, você vai entrar, destravar, ter que lembrar a senha, e aí você fala, não, deixa quieto, eu vou fazer outra coisa. Aí você volta para o seu planejamento e volta para o seu foco. Isso te ajuda demais. Qual que é o quarto hábito? O quarto hábito é um hábito que eu aprendi ao longo do tempo e que é muito importante para quem quer ser uma pessoa mais produtiva, para quem quer se sentir mais produtiva. Usar realmente o tempo a seu favor, que é uma técnica que eu aprendi lá no Hábitos Atômicos com o James Clear, que é um grande livro sobre hábitos, que é o hábito de empilhar hábitos. É o hábito de empilhar hábitos, é isso mesmo, somar hábitos, tá? Quando você usa a recompensa de um hábito como um gatilho para o outro, ou quando você faz duas coisas ao mesmo tempo. Só que o que eu percebi, Nós não devemos e nós não somos multitarefas. Então, para você somar hábitos, o que você precisa fazer que vai funcionar e que vai te trazer produtividade? Você vai somar um hábito ativo com um hábito passivo. Você não vai ficar fazendo duas coisas que exigem muita atenção. Por exemplo, eu não vou lá para a academia ouvindo uma aula importante da faculdade ou do curso que eu estou fazendo. Eu não vou ficar aqui estudando e ao mesmo tempo tentando fazer um rascunho de um vídeo para o YouTube. Sabe assim, a gente tenta fazer isso. Não, eu vou ficar aqui, aí eu estou estudando, aí eu vou dar 5 minutos de descanso e nesses 5 minutos eu vou rascunhar um roteiro do YouTube aqui. Não, você vai somar hábitos, um ativo e um passivo. Então, por exemplo, todos os dias ali que eu todos os dias é muita coisa, mas a maioria dos dias que eu tô lavando louça no final do dia, eu coloco um vídeo para eu assistir. Só que eu coloco um vídeo, coloco um podcast, que não é algo que eu estou estudando, eu estou ouvindo. Talvez depois eu assista eles com mais calma para eu estudar, para eu anotar. Então, um ativo, eu estou ativando o meu cérebro para prestar atenção ali naquele vídeo. E é um passivo, eu estou lavando louça. Se eu estou caminhando, se eu estou treinando, eu estou ouvindo, na maioria das vezes eu estou ouvindo podcast. Se eu estou viajando, se eu estou indo para algum lugar, dar palestra, dar treinamento, ou viajando por conta da secretaria, o que eu estou fazendo? Eu estou assistindo e ouvindo um podcast. Só que, repara, eu estou agrupando. Isso ajuda demais a você sentir uma pessoa mais produtiva. Tá? Só que você não pode fazer duas coisas que exigem demais do seu cérebro. É um ativo que vai ativar a sua cognição e um passivo que vai ativar o seu corpo, que vai te dar um pouco mais de tranquilidade. Assim funciona a soma dos hábitos, ok?
E o que me leva aqui ao quinto hábito. O quinto hábito é algo muito importante também e que faz muita diferença. A gente precisa entender que os tempos no nosso dia, eles são diferentes. O tempo da manhã é diferente do tempo da tarde, que é diferente do tempo da noite. Por que é diferente, Jorge? Porque o nosso nível de entrega de energia é diferente. Isso tem a ver com cronótipo, né? Tem um vídeo aqui sobre cronótipo e eu vou deixar ele aqui para você nos sugeridos para você assistir e entender e até fazer o seu teste, entender qual é o seu cronótipo genético. Ou seja, tem pessoas como eu que funcionam melhor pela manhã. Tô aqui gravando esse vídeo para você de manhãzinha, nem amanheceu ainda. Eu sou esse cara que acorda cedo, que dorme cedo, que produz muito pela manhã. Só que tem pessoas que não são assim, que acordam um pouco mais tarde e depois do almoço, ali 2, 3 horas da tarde, está super produtiva. Eu tenho vários alunos que são assim. Tem pessoas que estão mais produtivas no final do dia, ali às 6, 7 horas da noite, estão ligadas, estão acesas ainda para estudar, para fazer coisas cognitivas. Então, você precisa entender isso. Os tempos, eles são diferentes. Tem gente que é mais focado de manhã, e aí se eu sou um cara mais ativo de manhã, o que eu vou fazer? Eu vou planejar aquelas tarefas mais difíceis para eu fazer de manhã, que exige mais cognição, mais concentração, que exige mais da minha energia. E no meio do meio da tarde para o final, eu vou fazer tarefinhas mais fáceis. Então, normalmente, eu agendo coisas importantes no começo do dia e deixo tarefas mais fáceis para fazer do meio para o final do dia. Isso vai me tornar um cara mais produtivo e vai fazer com que você ganhe muito tempo. Porque talvez você esteja querendo colocar uma tarefa difícil lá num horário que você já não tem tanta energia. Isso só vai te trazer o quê? Frustração, tá? E o sexto e último hábito é o hábito de ter diariamente um descanso cognitivo. Você não precisa ser produtivo o tempo inteiro. Produtivo, na verdade, assim, no modo como você acha que é produtivo. Você não precisa estar ativo o tempo inteiro. É preciso ter descanso todos os dias, pausa para o seu cérebro. E esse descanso, muitas vezes, é você ficar 10 minutos sem fazer nada, longe do celular principalmente. Ah, Jorge, eu não estou em casa, eu estou no trabalho, eu estou no trânsito, tá tudo certo. Então, o que você faz? Desliga o rádio se você está no carro. Desliga tudo, sai do celular. Eu hoje, na minha rotina, eu consigo todos os dias. Almocei, levei as meninas para a escola, volto para casa. De 10 a 12 minutos, deitado num quarto escuro com um timer. Hoje eu sonho em 10 minutos, é maravilhoso. Isso me dá um descanso cognitivo, eu desligo a minha mente. E muitas vezes também eu deito lá e fico com a minha cabeça girando com várias coisas, mas eu estou ali. Eu tirei os estímulos e isso vai ser muito importante, por quê? Porque o nosso cérebro, o nosso nível de concentração, ele funciona em ciclos, chamados de ciclos ultradianos. Talvez eu faça até um vídeo aqui para o canal sobre isso, não tem ainda. Estou pensando alto aqui, né? E o que acontece? Eu tenho 90 minutos de concentração e eu preciso de 10 minutos de descanso. Meu cérebro ele tem ciclos, né? Em média esse tempo aqui, segundo os estudos. E eu preciso respeitar isso. Então, o que eu faço? Eu testei muitas coisas em muitos horários. Melhor depois do almoço, porque é um horário que eu ingeri uma grande quantidade de comida ali, né? Uma grande quantidade de assim, é a maior refeição do meu dia, da minha rotina, e eu sei que o meu corpo ele está preocupado em digerir o alimento que eu tive. Então eu vou tirar a minha carga cognitiva para que faça a digestão e depois que eu retome a minha concentração. Funciona demais. Tem dia que eu não consigo? Claro que tem dia que eu não consigo. E tá tudo bem, mas eu defendo este hábito. Então, tá aí 6 hábitos para você olhar, para você colocar na sua rotina, para você implementar a partir de hoje. E isso vai melhorar demais a sua relação com o tempo e vai fazer com que você literalmente ganhe tempo na sua semana. Aplique eles todos os dias na sua rotina. Jorge, mas é muita coisa, são 6 hábitos. Eu tenho que começar aplicando todos? O que eu indico? Comece por um e comece pelo primeiro que eu contribuí com vocês aqui.
Lista de tarefas com prioridade. Se você, Jorge, isso eu já faço, vai para o segundo, e aí você vai dando um check aqui também, até que você construa esses hábitos e você vai também. Jorge, tem um que não faz sentido para mim aqui porque na minha rotina tá tudo bem. São dicas aqui, é o que funcionou muito bem para mim, é o que funcionou para a maioria dos meus alunos nesses anos todos e que eu tenho certeza que pode funcionar para você também, se você tiver paciência e se você tiver consistência. Começa, lista suas tarefas, indica suas prioridades e faça isso todos os dias, tá? Eu indico que você comece por um até você ficar bom, que você vá construindo os outros aqui também. Ok? E como eu sei que você está nessa busca aí por ser uma pessoa mais produtiva, por melhorar sua relação com o tempo, eu vou deixar um vídeo aqui para que você assista e que você continue nesta busca. Eu te vejo lá.